Polícia Federal, a lei é para todos. Você conhece? Já ouviu falar? E Lava Jato, você sabe o que é? Não, não é aqueles lugares em que você leva o seu carro para lavar, geralmente anexados a postos de combustíveis. Não. Lava Jato foi uma operação que ficou conhecida como o maior esquema de corrupção da história do Brasil. E virou livro. E virou filme. E é sobre esse filme que nós vamos falar agora. Preparado? Simbora! Estreou recentemente na Netflix o filme Polícia Federal, a Lei é para Todos, de 2017, e conta, entre outras coisas, a investigação da polícia que chegou ao Palácio do Planalto. O filme corre em paralelo com outra série que também fala desse assunto e é original da Netflix, chamada O Mecanismo. A diferença é que o Mecanismo, tem o verniz de José Padilha, a mente criativa por trás dos dois Tropa de Elite, a série Narcos, também da Netflix, e o reboot do Robocop. E o outro, bem, o outro tem um elenco melhor. E é possível que tenha um orçamento melhor também, mas nós falaremos disso mais adiante. Sim, enquanto o Mecanismo soa irregular, com personagens que parecem ter saído de um filme do Zack Snyder, Polícia Federal, a Lei é para Todos, prima pela qualidade do elenco. Por exemplo, o protagonista, o ator Antônio Calone, ele dá dignidade a um delegado da Polícia Federal quando ele precisa tomar o depoimento de um ex-presidente da República. Esse presidente da República, embora tenha muitas características próprias que até o saudoso Bussunda imitava, foi interpretado de uma forma livre, pois embora o ator Ari Fontoura se mantenha o ator Ari Fontoura em cena, ainda vemos nuances de Luiz Inácio Lula da Silva ali. Mas eu estou me adiantando. Polícia Federal começa com a prisão do doleiro Alberto Youssef. Ele acaba condenado a 122 anos por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele já havia sido preso no caso Banestado 10 anos antes, conseguiu sair graças a uma delação premiada quando esse termo não existia e nenhuma lei havia ainda sido criada para isso. Youssef, claro, não ficou muito tempo na cadeia, pois outra delação premiada voltou a soltá-lo. Mas antes de ser solto, ele foi preso. E é aí que começa o filme. Era 2014 e o Ministério Público Federal investigava uma rede de postos de combustíveis que supostamente trabalhava em conluio com doleiros para o crime de lavagem de dinheiro. Daí o nome Lava Jato. Segundo o Ministério Público Federal, a investigação seguiu e cresceu, mas o nome foi mantido. Caiu no gosto popular. Alberto Youssef cometeu vários erros, mas um deles levou as investigações a um novo patamar. O doleiro comprou uma SUV, um carro grande, para um ex-diretor da Petrobras. E como isso foi descoberto? O doleiro pagou o veículo com um cheque dele, mas a nota fiscal foi nominal ao ex-funcionário da Petrobras, fazendo os agentes federais juntarem um mais um e prenderem o ex-funcionário público. Como ele estava envolvido em mais coisas, a sua família foi até o seu escritório, queimou e destruiu provas. O detalhe, tudo foi registrado pelas câmeras de segurança da empresa. A polícia teve acesso às filmagens, endureceu o discurso para cima do empresário e, além dele, agora a família também estaria no alvo do Ministério Público Federal. E isso foi o suficiente para ele abrir o bico. Explicou todo o esquema envolvendo empreiteiras, Petrobras e governo, com criação de cartéis e comissionamentos a agentes públicos. Em qualquer negociação pública, há licitações e o órgão público escolhe a empresa que aceite o trabalho pelo menor preço. Nesse esquema, não. As empresas se revezavam como se fossem cartas marcadas, com reuniões secretas para definir qual empresa ganharia e quando. Segundo o MPF, muitas vezes as distribuições de obras eram feitas como se fosse um bingo. E os funcionários da Petrobras eram cooptados por essas empreiteiras unidas, até para que nenhuma outra que não fazia parte do grupo entrasse no jogo. E essas cooptações envolviam dinheiro. Aí que entravam os doleiros, porque geralmente as movimentações aconteciam fora do Brasil.
Tá, mas e onde entram os políticos? Eram os políticos quem indicavam esses funcionários, como esse ex-diretor da Petrobras, que acabou ganhando a SUV do doleiro. Eram eles quem indicavam, que daí acabavam viabilizando os esquemas com as empreiteiras e a estatal. Então as investigações chegaram nas empreiteiras, que levaram aos políticos da base aliada do governo na época, que levaram a um ex-presidente. Segundo o Ministério Público Federal, o ex-presidente Lula havia comprado um sítio em Atibaia e um triplex no litoral paulista, com dinheiro de empreiteiras. Os policiais conseguem acesso a esse sítio e tiram fotos que viralizam dos nomes com os patinhos, né? Que tem os patinhos barcos, tem os nomes lá, pedalinhos e por aí vai. Com isso, com essas viralizações dessas fotos, era necessário que o Lula fosse ouvido a respeito daquilo tudo. Ele não tinha foro privilegiado, portanto poderia ser ouvido em primeira instância, e inclusive ele foi grampeado. Aí entra Sérgio Moro, que foi o juiz daquele caso todo, que ficou conhecido pela República de Curitiba. Moro determinou a condução coercitiva de Lula e pediu o mais alto cuidado, respeito e sigilo com o ex-presidente. Os policiais visitaram Lula bem cedinho, quando ele estava se preparando para ir à academia, e o levaram à sala presidencial no aeroporto de São Paulo. É claro que a notícia vazou e apareceram desde apoiadores a detratores de Lula, além de aliados políticos que consideraram Lula um perseguido político. Após ouvi-lo, o delegado, interpretado por Antônio Calone, convence o ex-presidente a sair do aeroporto pela porta dos fundos e no carro do seu advogado. Após os acontecimentos daquele dia, Lula é nomeado ministro-chefe da Casa Civil do governo Dilma. E segundo a repórter Délis Ortiz, da TV Globo, esse movimento era uma tentativa de Lula de fugir de Moro, pois assim ele teria um foro privilegiado e apenas o STF poderia investigá-lo. Mas uma ligação de Dilma para ele é deixada vazar por Moro, a qual a presidente diz que está enviando um documento em que ele pode assinar a qualquer hora e se tornar o ministro de fato, antes que o japonês da Federal bata em sua porta. O filme termina prometendo uma sequência que nunca veio. Na verdade, eles prometiam uma trilogia. Ficou só no primeiro. Ao todo, foram 300 prisões em 6 anos da operação, com 70 fases cumpridas. Muita gente poderosa foi presa, incluindo aí o dono da Odebrecht, visto como o maior empresário de empreiteiras do país. Mais de 4 bilhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos e há estimativa que chegará a um total de 14 bilhões, tudo em acordos de leniência e colaboração. Polícia Federal, Alheia para Todos, claro, é um filme e não um documentário. Portanto, muitas coisas foram alteradas por causa do enredo. Há inclusive um último diálogo de Lula no filme que foi inventado, quando ele diz que quando ele voltar à presidência, ele vai se lembrar de todos esses policiais que o prenderam, né? Porque ele via isso como uma prisão. Esse diálogo de fato nunca existiu, foi criado para o filme. Muitos outros personagens também foram condensados em poucos para melhorar o entendimento da trama. Aqueles que são inspirações puras e simples. Antônio Calone, cujo personagem se chama Ivan, se inspirou no delegado Igor Romário. Flávia Alessandra se chama Bia no filme e se inspirou na delegada Érica Marena. A atriz inclusive disse que tinha uma ideia equivocada das policiais, pois imaginava que elas fossem truculentas e até masculinizadas. Quando ela conheceu a delegada Érica e percebeu que estava completamente errada, pois ali havia uma pessoa bastante doce e até a sua voz era suave, ela tenta dar essa nuance à personagem. Só que, infelizmente, o que não ajuda a atriz é o próprio roteiro. Porque ela começa de uma forma até grande e pujante, mas com o passar do tempo, sua personagem vai se esvaindo, até meio que desaparecer na trama. O que é uma pena, porque ela era a única mulher ali daquele enredo. Bruce Gonlewski é o intempestivo Júlio César, cuja inspiração foi o delegado Márcio Anselmo. Inclusive é Júlio César quem mais tem uma vida fora da polícia, pois a mãe está com a saúde frágil e ele precisa dar atenção a ela e ao pai dele também. Inclusive é num feriado, né, de Natal, no sítio dos pais do Júlio César, que ele descobre esse esquema do Alberto Youssef com o ex-diretor da Petrobras.
Uma mudança importante também aconteceu entre a vida real e a ficção. No filme, o Júlio César se diz petista, que até fez campanha para o partido nas eleições. Mas a sua inspiração, o delegado, ele era favorável a Aécio Neves, que foi ali o concorrente nas eleições de 2014 contra Dilma. Rainer Cadete interpreta Ítalo, cuja inspiração é o Deltan Dallagnol, o procurador de justiça que acabou tão famoso quanto Moro graças à Lava Jato. Embora o personagem seja o resumo de vários outros procuradores, o ator já declarou ter visto vários vídeos em que o Deltan aparece e ele é a sua maior inspiração. É o personagem Ítalo, inclusive, que tem uma conversa no mínimo curiosa com o Ivan, quase no fim do filme, quando o Ivan pergunta: estamos tirando esse pessoal, mas com isso ajudamos a quem? Quem nós ajudamos? Quem? Lá atrás, lá no começo do vídeo, eu falei sobre o orçamento do filme. Foram 16 milhões de reais com investidores desconhecidos que pediram total anonimato, o que não passou batido pela imprensa, porque isso não acontece todos os dias. Quando você investe, coloca sua marca num filme ou em qualquer outra peça de marketing, você quer que ela apareça. Essas pessoas pediram para não ser reconhecidas. Como eu disse também, Polícia Federal foi supostamente viabilizado para ser uma trilogia. No primeiro filme apareceria o início da operação e o envolvimento do PT. Depois viria MDB, PP e outros. E no fim os partidos que sobraram. Afinal foram 28 partidos envolvidos nesse esquema de corrupção. Só que como o filme só foi o primeiro, só o PT que se deu mal dessa. Polícia Federal, a lei é para todos, também escolheu uma data bastante sugestiva para estrear. 7 de setembro de 2017. Seria uma espécie de Independence Day tupiniquim? Como diria Roberta Vallone? Interrogação. Tá, mas o que aconteceu com a Lava Jato? Ninguém mais fala sobre ela, certo? Bom, como todos sabem, Sérgio Moro se tornou ministro da Justiça do governo Bolsonaro, mas visualizava uma vaga como ministro do STF. Como o presidente não cumpriu aquilo que supostamente havia prometido no convite, de não intervir no trabalho do ministro, Moro pediu para sair. O ex-ministro acabou sendo considerado parcial em relação a decisões relacionadas a Lula, no seu julgamento. E, inclusive, vazamentos de grampos telefônicos e até a prisão. Hoje ele trabalha, como consultor jurídico para a própria Odebrecht, causando uma outra aura de suspeição. E há no mínimo 2 partidos que o consideram como seu provável candidato à presidência da República para 2022. A Lava Jato, propriamente dita, foi dissolvida pela Procuradoria-Geral da República em 1º de fevereiro de 2021, se anexando ao GAECO, com investigações pendentes que devem se encerrar em outubro. Curioso que a Lava Jato, com o passar do tempo, foi acusada de ser parcial e até bolsonarista. E justamente no governo Bolsonaro é que ela perdeu sua força e encontrou seu fim. Nesse assunto ainda, mas na concorrência, perguntado em quem votaria nas eleições de 2022, José Padilha, de O Mecanismo, disse que num virtual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, ele votaria no primeiro. Disse também que já fez um filme sobre o atual presidente da República, que se chama Tropa de Elite 2. E embora tenha se equivocado e até se iludido com Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, com o Lula, ele acredita que não se equivocou. E você? Assistiu a Polícia Federal, Lei para Todos? Está aguardando uma segunda parte? Ou não? Acredita que o filme já tenha cumprido seu papel? Deixa aqui nos comentários. Eu peço que, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe o like, comente, participe. Aqui não tem fascismo, aqui é tudo democrático. Quanto mais você participar, mais o YouTube vai disponibilizar para outros irmãos e irmãs ávidos por cultura e entretenimento. Eu te agradeço de coração por estar conosco até aqui e voltamos a qualquer momento com mais informações.